Boa tarde, pessoal do sexto ano. Pessoal, passando essa aula de história para nós darmos uma pequena revisão na nossa avaliação, tá certo? Então nós temos aí a questão do estudo da história, né? Nós sabemos que história é uma disciplina onde nós temos que estudar o passado para compreendermos o presente, né? Para nós evitarmos de cometer os mesmos erros do passado, nós temos que conhecer os problemas que ocorreram no passado, para que nós evitemos cometê-los no presente e podermos planejar o futuro. Então se faz necessário o estudo dessa disciplina para que o próprio povo de cada país ele tenha a sua história, ele tenha a sua identidade, né? E a história de um povo faz parte da sua identidade, faz parte da sua cultura. Então, para que essa cultura ela não desapareça, ela não morra, se faz necessário que nós estudemos esse nosso passado, né, para compreendermos o presente e planejarmos o futuro, né? O tempo, para a gente entender o tempo em história, né? Nós começamos aí pela pré-história, ok? Então nós temos a questão do período paleolítico, e hoje a boa parte dos historiadores não dizem mais pré-história, diz história porque, como eu falei para vocês, os artefatos, uma ponta de flecha, uma pintura rupestre, né, é uma fonte histórica. Mesmo que não tenha havido ainda a invenção da escrita, na época da pedra lascada, né, na época da pedra polida, quando o homem dominou o fogo, então não tem ainda, mas isso é história. Mas o hábito nos faz chamar de pré-história, porque uma pintura, uns objetos, uma carcaça de animal perto de uma habitação onde grupos humanos eles viveram, né, nos dá a ideia de quê? De como eles se alimentavam, de que eles se alimentavam, porque nós vamos encontrar restos de comida fossilizada ali, em várias partes do mundo já foi encontrado, então a gente sabe de como eles se alimentavam. A questão dos dentes, da arcada dentária, nos dá se eles se alimentavam mais de carne, ou mais de peixe, mais de frutos, né? As pinturas rupestres nos dá a ideia da sociedade, de como eles viviam, se eles tinham alguma espécie de religião, que tinha, mesmo que bastante rudimentar, porque a gente na nossa cabeça, a gente acha que as coisas teriam que ser organizadas como é hoje, e não é um fato, né? Cada civilização, ela teve, cada período da história teve um grau, vamos dizer assim, de tecnologia, um grau tecnológico, né? Vamos chamar de grau tecnológico. Cada civilização teve um grau tecnológico, tá certo? Outra coisa, com base nessas observações, os seres humanos criaram vários modos de medir o tempo, dentre eles os relógios e os calendários, né? Você sabe que um dos primeiros relógios é o relógio de sol, né? Nós utilizamos o calendário do Papa Gregório, que é o calendário gregoriano, né? É o nosso calendário. Um ano que é contado em 12 meses, um ano e um mês de fevereiro com 28 dias, de 4 anos com 29 dias, tá certo? Em função do ano bissexto, né? Que ocorre porque o ano terrestre tem 365 dias e algumas horas, né?
Então ele não tem só 365 dias. 365 dias, 5 horas e 48 minutos, não me falha a memória. Aí a cada 6 horas e 48 minutos, e a cada 5 horas e 48 minutos, para ser mais preciso, e a cada 4 anos se aumenta um dia, porque vai se juntando essas horas, tá certo? Essas 5 horas e 48 minutos vezes 4, que dá 23 horas e alguma coisa. Então se aumenta um dia, porque essa diferença é pequena. Aí você tem de 4 em 4 anos o mês de fevereiro com 29 dias, né? Mas a história em si, ela tem o seu período de contagem, né? Você tem paleolítico, né? Neolítico, idade dos metais, aí você tem idade antiga, né? Que vai, normalmente os historiadores contam do aparecimento da escrita até o século V, né? Com a queda do Império Romano, do Ocidente. Aí você tem a Idade Média, que vai até o século XV, né? A Idade Moderna, que vai até o meados do século XIX, né? E a Idade Contemporânea, que é do século XIX, da meados do século XIX até agora, seria a Idade Contemporânea, né? Então você tem essa contagem do tempo pela história, ok? Que é o chamado tempo cronológico. Nós contamos os séculos. Antes de Cristo, os anos eles vão diminuindo até o ano 1, né? Não existe um ano 0. Eles vão diminuindo. O nascimento de Cristo é o ano 1. Aí nós estamos em 2021, então faz 2021 anos que Cristo nasceu, ok? Beleza? É por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? É quando eu disse pré-história, né? A Idade Antiga, que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, fim do Império Romano. A Idade Média, ela vai do fim do Império Romano até 1453, fim do Império Romano do Oriente, a Idade Média, né? Essa seria a média. A Moderna, que vai a partir de 1789, né? Com a Revolução Francesa, mas eu digo que ela vai um pouquinho antes. A Idade Moderna, não, o fim dela é a Revolução Francesa. A Idade Moderna, ela vai da queda do Império Romano no Oriente, né, no século XV até mais ou menos no século XVIII ou XIX, né, alguns historiadores. Outros defendem que é antes, ela vai até a Idade Moderna, a queda na Revolução Francesa, no caso. Mas isso há controvérsias nesse tempo, nessa contagem, né? Mas o que vale salientar é o seguinte, que dentre as fontes históricas que nós temos, né, vale salientar que dentro das fontes históricas tem a escrita, né, que são documentos, são textos, são assinaturas, são cartas, são tudo que é escrito, né? Uma certidão de nascimento, um atestado, qualquer coisa que seja escrita, até uma tábua de argila que os sumérios riscavam alguns números para contar suas colheitas e os animais. Isso aí é escrita, que é a invenção da escrita, é a primeira escrita que se tem notícia, ok? Depois ele tem o visual, material que tem na imagem acompanhada ou não do som, que é o objeto que é pintura, gravura, desenho, quadro, etc. Tudo que tem uma imagem, você tem a fonte visual. A fonte material são objetos que são produzidos, são pratos, são cerâmicas, né? São talheres, são ferramentas, né? Móveis, tal. Tudo que é produzido, você tem a fonte material, que é produzido pelo homem, né? Você tem oral, que é aquelas transmitidas de pessoa para pessoa, que são relatos pessoais, né? Depoimentos, né? Criação, gravação de CD, né? Você tem essa oral.
Por exemplo, aqueles vinil, os vinis, né? LP de vinil, que não é no tempo de vocês não sabem, talvez não saibam o que seja um vinil, né? Mas na época não existia um disco, uma coisa preta assim, redonda, que você botava numa radiola, olha bem o nome, radiola, e você botava para escutar 73 rotações, né? Hoje não, hoje quem aprecia vinil é só aqueles colecionadores, como eu tenho um amigo que tem uma coleção de vinil, disco de vinil, porque ele é colecionador, né? E por aí vai, tá certo? E a cultura imaterial, que é uma tradição que não é palpável, né? São as danças, as festas, o modo de fazer determinada comida ou objeto, são as lendas, os mitos, o folclore em si, entendeu? Então tudo isso é fonte histórica, tudo isso dá ao historiador embasamento para que ele possa contar o que aconteceu, como viviam aquelas pessoas naquela época, tá certo? Ok? Beleza? E como é construída a história? É através disso, né? E a história por si só, né, ela não faz por si só. Ela precisa de outras disciplinas para poder se desenvolver, né? Ela precisa de outras disciplinas. Então você se apropria da geografia, da antropologia, né, da arqueologia, da paleontologia, né, para que você possa escrever isso aí. Você precisa da climatologia, por exemplo, você saber como é que era o clima na época da colonização do Brasil, como se comportava determinadas áreas. Será que o Nordeste era tão seco? Era tão árido como é hoje? Será que tinha tanto período de seca prolongado? Isso aí é palpável, você tem condições de investigar. Até por documentação da época, que alguém escreveu alguma coisa a esse respeito. O patrimônio cultural de um povo é tudo aquilo, né, que é cultura, que é folclore, que é lenda, que é dança, que é culinária, tá certo? Isso é um patrimônio cultural de um povo que é preservado, né? É preservado, isso é preservado, vai de geração a geração. Quando você vai para o interior, aquelas danças de folclore, pouco de roda, né? Nau catarineta, né? Que é capitão, é o fandango, né? A questão do cordão azul e o cordão vermelho, que é do pastoril, e dentre outras e outras, o Bumba Meu Boi, etc. Isso aí é um patrimônio cultural do nosso povo. Só que cada região tem uma diferenciação, porque o Brasil é um país imenso, é um país de dimensões continentais. Então, nós temos que levar em consideração as especificidades que existem em cada região. Cada região tem, a cultura ela muda um pouco, as suas lendas, danças, elas mudam, tá certo? De uma região para outra, porque nós somos um país imenso e de dimensões continentais, como eu já falei anteriormente, né? E se faz necessário nós preservarmos essa cultura, né? A gente chama de cultura imaterial, né? Esse folclore nosso, essas danças, porque faz parte da identidade cultural nossa, é a identidade cultural de um povo. Nós não podemos assimilar uma cultura de um país estrangeiro e deixarmos a nossa de lado, porque nós vamos deixar de ter identidade cultural. Tá certo, pessoal? A prova é baseada nisso, basicamente, nesses capítulos, tema 1, tá bom? E a gente fica por aí até a próxima aula, ok? Então, bom dia para você, bons estudos e felicidade nos testes.